Durante muito tempo, crianças inquietas e desatentas eram consideradas resultado de má criação, falta de surra ou até mesmo sinal de pouca inteligência. Mas com os avanços das pesquisas médicas, principalmente na área de saúde mental, pesquisadores concluíram que existe um transtorno que atinge uma parcela da população e que provoca certas atitudes. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, popularmente conhecido pela sigla TDAH, mudou a forma como a sociedade encara certos comportamentos. Em certa medida, o diagnóstico representa um alívio para crianças incompreendidas e serve de ajuda para que pais e professores entendam como lidar com portadores do transtorno. Porém, essa descoberta nas mãos da indústria farmacêutica, faminta por ganhos, se tornou um dos negócios mais lucrativos das últimas décadas. Com campanhas agressivas e até a ajuda de celebridades e das redes sociais, o TDAH se tornou a doença da moda, tanto em crianças e jovens como em adultos. Hoje mesmo, sem nenhum diagnóstico, o transtorno é usado como justificativa para esquecimentos e erros comuns cometidos por qualquer razão. Mas afinal, como o TDAH passou de um transtorno desconhecido à doença da moda? Qual é o papel da indústria farmacêutica na popularização do TDAH? Se você quer saber as respostas, assista esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre as estratégias obscuras das grandes farmacêuticas. Em uma entrevista concedida na década de 70, Henry Gadsden, então CEO dos laboratórios Merck Company, declarou que sua empresa tinha um sério problema. Segundo o executivo, o grande dilema da empresa era que, ao tratar das doenças de seus clientes, ela reduzia seu mercado. A solução apontada por ele era conseguir vender medicamentos para pessoas saudáveis e fazer com que os consumissem como se fossem chicletes e também indispensáveis para a vida moderna. Talvez, naquele momento, a declaração não passasse de uma visão do executivo. Porém, na década seguinte, alguns eventos permitiram aos laboratórios transformar a declaração em lucro. Ainda durante os anos 70, um estudo conduzido pelo psicólogo norte-americano David Hosehan havia colocado sérias dúvidas sobre as capacidades dos exames psiquiátricos. Em seu trabalho intitulado Sobre Ser Sano em Lugares Insanos, o psicólogo e mais 7 voluntários se apresentaram em vários hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos e alegaram ouvir vozes que repetiam as palavras golpe, vazio e oco. Isso foi o suficiente para que todos fossem internados e, após a entrada nos hospitais, mesmo com um comportamento normal e informando aos médicos que já se sentiam melhores, eles foram mantidos internados por vários dias. O próprio autor do experimento ficou internado 52 dias. A publicação dos resultados movimentou a sociedade médica da época e levou um hospital psiquiátrico a propor um desafio ao psicólogo, o que o levou a uma segunda fase do estudo. Nessa nova etapa, o psicólogo foi desafiado a enviar pseudo-pacientes para o hospital, que deveriam ser identificados pelos médicos. Nas semanas seguintes, a equipe médica do hospital afirmou ter identificado 41 pessoas que teriam sido enviadas pelo psicólogo e que não foram internadas. Após essa revelação, Hosehan informou que não havia enviado nenhum paciente, tirando ainda mais a credibilidade dos sistemas de avaliações dos hospitais psiquiátricos. Apesar de controversas e muito questionadas, as experiências conduzidas por David Hosehan levantaram muitos questionamentos sobre a capacidade dos médicos de identificar transtornos mentais e provocaram mudanças. A maior resposta veio em 1980, quando a Associação Americana de Psiquiatria lançou a terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, que ficou conhecido pela sigla DSM-3. O manual, escrito pelo psiquiatra Robert Spitzer e sua equipe, introduziu 265 categorias de diagnósticos e mudou completamente a teoria e a prática da saúde mental. Agora, os profissionais tinham um extenso material de pesquisa e poderiam embasar seus diagnósticos nos critérios apresentados no manual de acordo com cada transtorno. Um material realmente poderoso, que nas mãos dos profissionais pode ser de grande utilidade, mas em poder de uma indústria gananciosa pode ser um poderoso tesouro. Como as farmacêuticas tiraram proveito desse manual e criaram a febre de TDAH.
A principal vantagem da catalogação dos transtornos estava em padronizar o diagnóstico. Depois do lançamento do DSM-3, os médicos passaram a falar uma mesma língua. Com isso, pelo lado do paciente, houve a sensação de que seus problemas não eram algo sobrenatural e que poderiam ser tratados em muitos casos. Já para as farmacêuticas, se tornou um mapa para o desenvolvimento de novos medicamentos e para criar uma imensa base de novos clientes. O primeiro medicamento a experimentar um salto de vendas após o lançamento do DSM-3 foi o Prozac, nome de marca da substância fluoxetina, que passou a ser prescrito para vários males relacionados ao cérebro a partir da década de 1980. A Pfizer não demorou a entrar no mercado e em 1991 lançou o antidepressivo Lustral, que também é conhecido por sertralina. No momento do lançamento, o então CEO da companhia Bill Steer declarou que seu grande objetivo era aproximar as áreas de marketing e pesquisa, o que ficou claro nos movimentos seguintes realizados pela empresa. Depois de analisar o mercado e descobrir que cerca de 75% das prescrições de medicamentos para depressão eram feitas por médicos de atenção primária e não por especialistas, a Pfizer colocou seu time em campo para se aproveitar da situação. A empresa contratou Robert Spitzer, o mesmo que havia chefiado a criação do DSM-3, para elaborar um teste rápido de diagnóstico de depressão. Como os médicos são acostumados a lidar com parâmetros, como a taxa de açúcar no sangue e outros do tipo, o teste batizado de PHQ-9, aplicado em alguns minutos, poderia definir se o paciente tinha ou não depressão e o grau da doença. O teste virou uma referência e a Pfizer conseguiu a façanha de determinar quem deveria ou não tomar seus medicamentos, mas ainda tinha muito mercado para criar. Quando a quarta versão do DSM foi lançada em 1994, ela incluiu as 4 letras que se tornaram um novo mercado bilionário e agregaram milhões de clientes às farmacêuticas. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, vinha sendo estudado já há bastante tempo, ainda que com outros nomes. Segundo pesquisadores, a primeira descrição que coincide com os conceitos modernos de TDAH ocorreu em 1798, feita pelo médico escocês Sir Alexander Crichton. De lá para cá, muitos pesquisadores se debruçaram sobre o assunto e, por volta de 1960, uma dupla formada pelo psiquiatra infantil Leon Eisenberg e pelo psicólogo Kate Connors começou a estudar a utilização de alguns medicamentos para tratar o transtorno. O estudo, publicado em 1963, mostrava que a droga Ritalina poderia beneficiar as então chamadas crianças perturbadas a melhorar seus comportamentos. Ainda na década de 60 e nas seguintes, o metilfenidato, que é o princípio ativo da Ritalina, começou a ser utilizado cada vez mais como tratamento em jovens e crianças que apresentavam os sintomas do TDAH. Entretanto, segundo os dados disponíveis, até o começo da década de 90 o diagnóstico era raro, algo que mudou completamente na virada do século. A bem da verdade, o termo TDAH foi introduzido na segunda versão do DSM, que havia sido lançada em 1968. Porém, foi somente na versão 4 de 1994 que os conceitos atuais do transtorno ficaram claros, e esse é um marco no aumento de diagnósticos. Em apenas um ano após o lançamento do manual, cerca de 500 mil de crianças receberam o diagnóstico de TDAH nos Estados Unidos, um número que aumentou não só naquele país, como no mundo. Diante de um novo mercado com milhões de potenciais novos clientes, as farmacêuticas começaram a utilizar seus procedimentos habituais, que já vimos no vídeo sobre como elas atuam de maneira semelhante às organizações mafiosas. Inclusive, esse vídeo está sendo feito atendendo aos pedidos de nossos seguidores que pediram para aprofundarmos mais neste assunto. Então, se você quer que continuemos falando mais deste assunto ou tiver alguma sugestão de temas novos, deixe nos comentários, porque nós lemos todos e levamos em consideração nas nossas escolhas de pauta. Voltando ao tema, lá pelos anos 90, a maior autoridade em psiquiatria infantil era o Dr. Joseph Biderman. Como chefe do Departamento de Pesquisas nas áreas de psicofarmacologia infantil e TDAH em adultos do Massachusetts General Hospital, que é vinculado à renomada Universidade de Harvard, é de se imaginar que sua opinião fosse uma das mais relevantes no assunto, e era. Seus inúmeros estudos serviram para embasar a prescrição de medicamentos para o tratamento tanto de TDAH quanto de transtorno bipolar em crianças a partir de 2 anos.
Segundo uma reportagem do The New York Times, o trabalho do Dr. Biderman ajudou a aumentar em 40 vezes o diagnóstico de transtorno bipolar pediátrico entre os anos de 1994 e 2003 e a aumentar rapidamente o uso de antipsicóticos poderosos, arriscados e caros em crianças. A credibilidade do médico e de seus estudos foi seriamente abalada quando uma investigação realizada pelo Congresso americano em 2008 descobriu ligações dele com as principais farmacêuticas que fabricavam os medicamentos indicados por ele. Entre diversos documentos revelados pela investigação estavam e-mails do médico pressionando algumas empresas pela liberação de verbas e também correspondências internas das companhias onde os executivos mencionavam que não atender às exigências do Dr. Joseph Biderman podia ser prejudicial para os negócios. Enquanto os estudos e recomendações do renomado médico serviam para convencer outros profissionais a diagnosticar o TDAH e receitarem medicamentos, os fabricantes dos medicamentos investiam uma fortuna para se comunicarem diretamente com os pais. Em várias campanhas veiculadas em revistas de grande circulação, propagandas mostravam aos pais que, com o remédio adequado, seus filhos conseguiriam tirar as notas de acordo com a sua inteligência. Com tanta publicidade, a procura por diagnósticos de TDAH aumentou exponencialmente, assim como os resultados positivos. O percentual de crianças e jovens diagnosticados com o transtorno aumentou de 6,1% em 1997 para 10,2% em apenas 20 anos. Esses números fizeram até mesmo o Dr. Connors, o impulsionador do tratamento, a questionar a quantidade excessiva de diagnósticos. Em 2012, ele qualificou os números de absurdos e disse que os diagnósticos eram uma invenção para justificar a distribuição de medicamentos em níveis sem precedentes e injustificáveis. Se analisarmos o quanto foi vendido de medicamentos, o argumento fica ainda mais forte. As vendas saltaram de 1 bilhão e 700 milhões no começo do século para quase 9 bilhões em 2012. Para além do Dr. Keith Connors, outros especialistas mostram preocupação com o aumento do número de diagnósticos de TDAH. O psiquiatra estadunidense Allen Frances, que foi um dos pesquisadores envolvidos na elaboração do DSM-3, fez um importante alerta em uma matéria publicada pela BBC. O médico afirma que muitos diagnósticos são feitos por profissionais sem muita experiência e em apenas 20 minutos. Em uma outra parte da reportagem, ele diz que agora é normal estar medicado e não a exceção, alegando que esse tipo de medicamento é essencial para apenas 5% das pessoas e que é absolutamente prejudicial quando utilizado de maneira incorreta. Para que o transtorno seja diagnosticado corretamente, são necessárias várias sessões e uma análise criteriosa de vários fatores da vida do paciente, principalmente quando se trata de crianças. O mesmo Allen Frances escreveu em um artigo no site psychologytoday.com que a avaliação deve demorar semanas ou até mesmo meses, porque as crianças podem mudar muito de uma sessão para outra. Porém, com toda a visibilidade que o assunto ganhou, muitos pais se convencem ou são convencidos por professores de que seus filhos são portadores do transtorno e procuram os médicos apenas querendo uma confirmação do diagnóstico. Quando não conseguem com o primeiro profissional, é comum que esses pais continuem procurando até encontrar um profissional que confirme o diagnóstico e receite medicamentos. Tudo isso sem falar na proliferação de testes online, onde basta apenas responder algumas perguntas para receber um diagnóstico. E por mais que esses testes não tenham um valor científico nem médico, servem para a proliferação no número de pessoas que afirmam possuir o transtorno e deixar o TDAH ainda mais em evidência como a doença da moda. E a indústria ainda tinha e tem muito mercado para crescer. Mesmo com o mercado de medicamentos para crianças sendo promissor, as farmacêuticas perceberam que, se conseguissem atingir o público adulto, poderiam faturar muito mais alto. As portas para atingir esse público começaram a se abrir em 2008, quando a estrela da televisão norte-americana Ty Pennington deu um depoimento contando como era sua vida sendo portador de TDAH e como o medicamento Adderall havia literalmente feito uma transformação. Até aí tudo normal, mas o que se descobriu depois é que ele havia sido contratado pelo laboratório Shire, fabricante do medicamento,
para ser uma espécie de garoto propaganda da empresa e divulgar a importância dos diagnósticos e da medicação. A mesma estratégia se repetiu anos mais tarde, dessa vez com o membro do grupo Maroon 5, Adam Levine. Nesse caso, a contratação foi indireta, já que o cantor fez parceria com uma instituição que é financiada pelo laboratório. A popularidade do TDAH ganhou um belo empurrão com o surgimento das redes sociais e os perfis que se dedicam a mostrar como é a vida de um portador, que em muitos casos nem sequer possui um diagnóstico confirmado por um especialista. Com tanta exposição, o TDAH se tornou uma doença da moda. Testes online para identificar a doença se proliferaram e passou a ser uma desculpa para o esquecimento, desatenção e outros problemas rotineiros que nada têm a ver com o transtorno. Esse vídeo em nenhum momento tem a intenção de negar a existência do transtorno, assim como não tem o objetivo de desencorajar a procura por ajuda médica. O nosso objetivo é apenas mostrar que a indústria farmacêutica trabalhou e trabalha para convencer pessoas saudáveis de que são doentes, para vender mais medicamentos. O diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade divide até mesmo a comunidade científica, uma vez que não existem exames físicos que possam comprovar as condições. Mas, como vimos, o transtorno também não pode ser identificado em uma análise rápida, que não leve em conta o entorno do paciente e outros fatores. Para entender melhor como as farmacêuticas mais se parecem com organizações mafiosas, é só assistir a este vídeo que está aparecendo aqui na tela. É só clicar e já nos vemos por lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.